Olá, Camila, eu sou Fábio e nós somos Fábio, nós somos a TPC. Tecnologia de Projeção de Consciência, em abril de 2024. 9 de abril. Ontem ficou vibrando para mim num vídeo que eu falei. A gente viu que alguns seres humanos que estão militares, que acessam planos mais sutis ou outros planos de frequência, que têm bases militares, em frequências dimensionais diferentes da matéria, ou em outra frequência que a da matéria. E a gente falou que esses militares eram meio que bobo da corte, eram guardiões, se achavam poderosos. No fundo, o que eles estavam fazendo é meio que pedir desculpas se essa expressão ficou meio grotesco, meio parece um julgamento, né, diminuindo a situação desses seres. Mas significa que um humano é uma aprendizagem para a gente. Um humano, ele substitui o irreal. Quando esses militares descobriram que este mundo todo da escola, de tudo, da ciência, da religião, não era real, eles conseguiram acessar uma parte do mundo real, que é em outras frequências, outras dimensões. Aí eles viram, nossa, é na quarta, na quinta, na sexta, em outras dimensões que está a realidade. Aqui, o mundo material é uma holografia, um reflexo do mundo real. Portanto, eu preciso me agarrar em algo, porque eu sou militar, vamos dizer assim, eu sou concreto, eu sou objetivo, eu sou racional, eu sou hierárquico e eu preciso me agarrar em algo para substituir o nada irreal, códigos, hologramas, por algo real. Então eu me coloco numa posição de guardião de portal dimensional ou de frequência da Terra, de planos da matéria. Eu sou aquele que consegue dizer, olha, o que vocês acreditaram até agora é uma ilusão, é uma brincadeira de criança, é uma peça de teatro. O real está aqui. E este pouco do real que nós temos, que estamos acessando, a gente se agarra ao poder, à capacidade nossa de criação nesse limite, neste umbral entre o mundo material real e o mundo astral etérico, o mundo multidimensional de outras dimensões. Então a gente se agarra a poder, a manipular, a criar bases neste mundo frequencial, nessa primeiro acesso que a gente teve, porque a gente precisa de algo concreto, algo palpável, senão a gente fica louco, senão a gente não tem discernimento por sermos militares, por precisarmos de coisas concretas. Então, quando desmonta o mundo que a gente achava que é real, automaticamente a gente monta uma outra realidade. Uma realidade de quarta dimensão, por exemplo, de quarta dimensão alta, de quinta dimensão. Então, tem gente aqui do nosso grupo de militares, dizem eles, que acessa a quarta dimensão alta, outros a quinta, mas não dá para você ver que o mundo energético, que o mundo de códigos, da matéria, é irreal, sem substituir por algo real. Por isso que vocês dizem que parecemos seres muito ingênuos, muito apegados a esta descoberta, mas é que a gente precisa de concretude nas coisas. Senão não faz sentido e a gente fica louco, mentalmente a gente não aguenta. Por isso que os militares são os primeiros a se agarrarem a uma certa realidade multidimensional para poder basear, estruturar uma base para eles, uma estrutura de pensamento, de como agir, do que ser, do que experimentar, como entender os outros seres, as outras consciências. Então, constrói uma base no plano etérico, no plano mais real, plano mais concreto. Por isso, e daí, quem consegue acessar facilmente planos mais sutis ainda, sem temer a falta de discernimento, sem precisar substituir a matéria, porque não está tão baseado no materialismo, porque consegue já ser abstrato, abstrair, os artistas conseguem isso mais fáceis. Então, os espiritualistas, né, essas pessoas que trabalham as capacidades mentais, psíquicas, então elas conseguem ir para planos de frequência mais sutis. Então elas não precisam já parar ali na quarta dimensão alta ou da quinta dimensão baixa. Então elas já não precisam de base ou de uma estrutura tão imediata. E elas vão já para corpos mais sutis, obterem informações desse tal mundo real,
sem precisar substituir imediatamente o quartel militar material por um quartel militar de outra frequência, material, mas de quarta ou de quinta dimensão, etérico, fica um quartel militar etérico. E daí cria uma cópia, né, ou faz dentro do arcabouço que consegue conceber mentalmente. Então só são comportamentos diferentes, atitudes diferentes de quem desperta para o mundo real, para os seus poderes de criação, né? Tudo bem, é válida essa informação para relativizar os julgamentos, o que pareceu meio injusto em relação a militares ou a pessoas que despertam e se baseiam, então, no mundo real e não conseguem mesmo até se expressar tão facilmente como a gente viu ontem, da parte dos militares. Sim. Entender que cada ser, cada pessoa tem um grau de compreensão a partir do ponto que ela está. E não existe maior ou menor o grau de compreensão, sim o ponto que ela se encontra. E compreender que cada ponto é válido, pois ela está enxergando o mundo a partir daquele ponto, daquela frequência, daquele estado dimensional. E que a comunicação entre as dimensões, explicar, dizer onde você está, dar o teu ponto de vista, não é fácil. Porque se eu estou no celular com alguém que está no Rio de Janeiro e outra pessoa que está numa montanha do Tibete que está nevando, por exemplo, num lugar no Nepal, a pessoa vai dizer, olha, aqui está frio, eu estou com casacos, o outro vai dizer, não, aqui está calor. Né? Uma vai dizer, olha, aqui tem muita água na minha frente, a outra vai dizer, aqui também tem, só que é forma de neve. E a outra vai dizer, não, aqui tem ondas. Né? Então, o mar, as ondas, é diferente da água, da neve. Então, é normal que se uma pessoa está num ponto militar, por exemplo, da neve, e vocês, que são artistas que acessam as dimensões, Fábio e Camila, estão na frente do mar, não é um mais alto, melhor, é só diferente o ponto de vista. Então, cada um dá a sua visão, explica frequencialmente, com as palavras, com o que consegue, as informações que está recebendo, as energias, como elas se estruturam dentro de cada ponto dimensional, ou seja, cada ponto de vista. Ela como pessoas que tivessem cidades diferentes, então é normal que elas veem coisas semelhantes, outras que não são semelhantes. Pode ser o céu azul, pode ser igual nessas duas cidades. E outras cidades, como Rio de Janeiro e Uruguai, as pessoas podem dizer tem carros, né? Veículos com 4 rodas, redondas. Sim, aqui também tem. Então tem coisas em comum, outras que não são em comum. Assim é os planos dimensionais, para simplificar o entendimento. Que é confirmar o que Camila acabou de dizer, né? A TPC acessa seres angustiados e não conseguirem perceber o mundo real ou se sentirem no mundo real, mas não conseguirem ver, vivenciar como criadores nesse mundo real. Então eles já desmontam o mundo real, como vários humanos astrais, ou outros seres que estão vivendo na quarta dimensão, eles sabem que a matéria não é a realidade. Para eles é muito claro, eles sequer têm corpo físico como o nosso, só que eles não conseguem ter o poder de criação nesse mundo de códigos de energias. Eles não conseguem ver como atuantes. E esse é o desespero, a angústia que muitas vezes Fábio e Camila sentem, porque esses seres querem substituir o que eles poderiam realizar hipoteticamente ou idealmente, e o que eles não conseguem realizar, que é materializar ou fazer com que as coisas existam de acordo com a capacidade deles. Então, um ser que está numa errância, está sofrendo, está numa cidade que não gosta, é ele que está criando essa cidade que não gosta, mas ele não consegue sair dali e substituir o que não gosta por algo que goste. Porque isso é um trauma, ele está reproduzindo algo em desequilíbrio dentro dele. Que a gente chamava de umbral, né? Cidades onde a mente fica atuando e você não tem controle sobre ela, e ela fica criando uma situação de dor, de sofrimento ou de quietude para você mesmo. Sendo que é algo que você ainda não equilibrou, só não conscientizou. Você está se autopunindo. Exatamente. Essa autopunição, quando, vamos dar um exemplo, Camila falou que teve que preencher algumas guias, alguns documentos ontem no computador, e ela falou que estava
tendo muito esforço para poder ligar o computador e preencher essas guias. E isso indica realmente que os seres que já fizeram isso muitas vezes na vida estavam dizendo: não faz mais sentido eu repetir a mesma função aqui através de Camila. Nem Camila, não faz sentido, é óbvio, mas ela estava repetindo por esses seres, e eles dizendo: chega, eu não quero mais viver nesse mundo repetitivo, essa criação minha de ter que preencher documentos administrativos, coisas que me sufocam. Eu quero criar um mundo real, um mundo harmônico. Não quero viver nesse mundo onde eu sou uma marionete. Basicamente, a TPC já tem a resposta para isso. Quando você não consegue acessar uma frequência dimensional de sétima ou oitava, que é o mundo real, onde não há essa matéria ou esses problemas, essa desarmonia, se você não consegue acessar isto, porque se você conseguir, tudo se desfaz, está resolvido. Se você não consegue, é porque está carregando ou está acessando seres que ainda têm traumas de quinta e sexta dimensão, que são pontos de singularidades secundários, momentos de vida em que eles estão repetindo esse desincômodo, esse desconforto. A gente, como humano, está sentindo essa repetição para poder resolver para esses seres que estão dizendo: chega, por favor, não quero mais ficar triste ou preencher coisas que não fazem sentido. Nos ajudem a chegar na quinta e sexta dimensão, onde foi o ponto que criou isso para a gente. Essa repetição, onde está o ponto que a gente não se perdoa, que a gente fez besteira e considera até hoje besteira, e está no nosso inconsciente, está no nosso DNA. Essa angústia no meu estômago ainda está presente. É uma angústia, parece que ansiedade. Tem umas aprendizagens que a gente teve, umas informações. Para você estar no mundo real e o reflexo aqui na matéria se readequar à realidade, você cria, você atua no mundo real. E você não precisa ficar imaginando como vai se resolver no mundo material. Porque o mundo material, foi dito, é inexistente. Ou ele existe como um reflexo. Você alterando na essência, em outra dimensão, outro padrão dimensional, por exemplo, na sétima dimensão, o reflexo vai ser imediato na sexta, na quinta, na quarta e na terceira. Então, para o ser humano substituir uma coisa para outra, eu vou dar um exemplo. Você tem guias para fazer, pagar algo que ficou em aberto, atrasado. Você alterando o mundo real, quando você for abrir o site no computador para ver as guias, vai dizer: você não deve nada. Está tudo resolvido. Pronto. Aí é a mesma coisa de você estar caminhando, subindo um morro, que demora 30, 40 minutos, e você subir em 10 minutos. Você passou por um portal. Esse portal foi um teletransporte. Você não tem que se preocupar como aconteceu molecularmente, eu me dissolvi, eu apareci no outro lado, foi direto. Porque este como pode ser de milhões de modos, e não é ele que faz com que a realidade exista. Porque isso é só o reflexo. Então você apaga uma coisa e outra surge no lugar. Não precisa ver como uma passagem de 1,5 para 1,9 para 2. Do 1 para o 2 é outra coisa que o 1. Então não precisa imaginar como sumiu, né? Qual é a resposta? Nunca existiu essa dívida, ou nunca existiu essas taxas para preencher esses documentos. Entende? Porque aquele mundo onde havia isto já se dissolveu a linha de tempo. Então, para o humano não ficar procurando a passagem na matéria de algo irreal para algo irreal, mas que é um reflexo para outro reflexo. Porque não existe passagem, é um salto quântico. Então,
Se uma coisa era vermelha, nessa realidade, de repente ela se torna azul, você não vai vendo do vermelho ficar azul. Simplesmente vai ser azul e você vai esquecer do vermelho. Porque se apagou, sumiu. Por isso que foi dito ontem, foquem no real, no mundo real, então. Se vocês já sabem que aqui é uma ilusão. E tudo que acontecer aqui, no mundo de reflexo, no mundo irreal, no mundo inexistente, ou mundo da matéria, vai ser uma materialização do que é o mundo real. E como no mundo real pode tudo, porque vocês manipulam códigos que se transformam em energias para depois se materializarem, não tentem entender a passagem, a transformação na matéria, porque não existe matéria, ela não se transforma. Ela desaparece e aparece diferente. Como um portal que vocês já entendem, que vocês não desapareceram e apareceram em outro lugar. Vocês estão num lugar e de repente você está no outro. Então não tem essa ideia, por mais que eu digo que desaparece, mas você não sente esse desaparecer. E quando é com você atravessa um portal, você não vai nem notar que atravessou o portal. E que esse portal significou 20 minutos de tempo e 3 quilômetros de distância. Assim como o desaparecimento das taxas, dos documentos que tinham que preencher. Você não vai nem notar. Só quando você vê que já não existe mais no site. Mas você não vai ver essa passagem. Porque ela não existe. Porque não é na matéria que se faz isso. Essa é a explicação para esses seres que estão tentando substituir algo por algo. Estão dizendo, a gente quer substituir, a gente quer acreditar e entender como funciona a passagem do mundo irreal para o mundo real. Mas o mundo irreal já diz, o mundo holográfico já diz, ele é só um reflexo, ele é só uma imaginação. É como uma hora você está no momento do sonho, outra hora você está em outro sonho. Não existe passagem, é automático. Então não tente basear o mundo real dos códigos dentro da realidade material ou da realidade de quarta dimensão, que é mental. Em elasticidade, como se fosse um elástico que vai puxando até arrebentar. Não é assim. Uma hora tem elástico, outra hora tem a Lua. Ou Ganimedes, a Lua, né? Tem uma Lua de outro planeta. Simplesmente uma hora é vermelho, outra hora é azul. Como é que tá a sensação desse grupo que tá contigo, Camila? Se isso ajuda eles a entenderem que é o salto quântico, o colapsar de ondas, né? Como partícula. Estou mais tranquilos, eu não estou mais sentindo meu estômago tão forte. Tá mais leve. Essa compreensão. O que acontece para o humano astral que tentava compreender dessa forma, acontecem para seres arquétipos extraterrestres. Seres que vivenciaram dentro de uma estrutura formal de dimensão quinta e sexta e estão querendo corrigir igual eles fizeram, por exemplo, na quinta dimensão. A gente destruiu o planeta de uma civilização nossa que era amiga, se tornou inimiga e a gente destruiu. Então eles estão querendo construir o planeta. Né? Eles estão querendo pagar este karma. E daí, muitas vezes, a gente diz, não, você vai na linha de tempo que você não te destruiu, você vai até o momento antes da destruição e dessa vez você não destrói, porque você adquiriu consciência. Tá? Aí ele diz, tá, mas vai ficar uma linha de tempo em que destruiu, a outra que não destruiu. Ok, vai ficar várias linhas de tempo, mas o que você aprendeu com isso? Qual é a sabedoria que você tira? Ah, eu tiro a sabedoria que não era inevitável destruir, que a gente não precisava fazer guerra. Então você adquiriu essa aprendizagem? Adquiri. Então pronto, está resolvido. Está resolvido o planeta destruído, está resolvido o planeta não destruído. Está resolvido a sabedoria que você precisava com este evento, com esse ponto singular de quinta dimensão. Então funciona também
para seres que estão tristes, melancólicos, seres que querem resolver os traumas que vivenciaram de quinta e sexta dimensão, os eventos que não se perdoam, que não entenderam, que não processaram ainda, que não admitem, né? E querem adquirir a sabedoria para não repetir esses eventos ou corrigir esses eventos. E a gente está dizendo, não é se preocupar em repetir ou corrigir, é simplesmente fazer diferente agora. Parece correção, mas não é indo no planeta destruído, é indo até você, aonde você criou este momento de dependência, de desequilíbrio, de criação programada, que é preciso fazer guerra, ou quando você se tornou inimigo desta raça, ou quando você não viu que esta outra raça era você. É ir até o ponto de separação, de cisão, quando você se divide e você já não entende mais o mundo, porque você não faz parte deste mundo, você sente que o mundo está fora, eu preciso conquistar o mundo, eu preciso evoluir num mundo que não sou eu. E quando você sente que é uma civilização que precisa evoluir, que precisa conquistar, que precisa se expandir, é porque você está num ponto já de singularidade, de programação, de separação. A única solução de sabedoria é você ir até o ponto singular, real, de unificação, onde você estava unido e começou a se dividir, se separar. Este é o ponto importante que resolve todos os traumas, todos os desentendimentos que temos com nós mesmos e com o que a gente chama de outro, outra raça, outra civilização, outra ciência, outro pensamento. O que você responde, Camila? Pois seres fizeram o seguinte comentário: mas falar para vocês é fácil, porque vocês já acessaram um ponto de singularidade. Para gente, ouvir falar ajuda um pouco, mas não resolve nada. Eu não consegui. Pode repetir? Qual é o conselho que você dá para seres que dizem falar desse ponto de singularidade, de separação é fácil? Porque vocês já atingiram esse ponto, mas a gente está na quinta dimensão, pode até conceber bem a sexta, mas a gente não sabe como fazer. E vocês parece que dizem que é muito simples e a gente não consegue, não sabe. Eu tô sentindo que o que eles estão sentindo, essa angústia de não conseguir. Neste momento não tô conseguindo passar alguma informação que eles queiram ouvir, mas eu tô sentindo essa angústia de não acessar esse ponto de singularidade através até entendendo os pontos que fez com que até acessando os meus pontos meus pontos na Terra, aqueles pontos que geraram digamos, a bola que está hoje, as coisas abertas que está hoje. Estou tentando acessar esses pontos, a raiz desses pontos, para que não tenha mais nada em aberto aqui neste meu corpo na Terra. Mas eu com essa angústia deles de não conseguir acessar esse ponto, estou sentindo isso. Estou me acordando destes pontos, estou tentando realmente mudar a opção que eu fiz naquele momento para que não fique nada em aberto. Mas agora tá saindo, assim, eu tô tipo mostrando para eles que eu tô acessando um ponto simples meu que está em aberto, ainda está em aberto aqui na Terra, mas eu estou acessando, estou mudando a escolha que eu fiz naquele momento para que eu não deixe este ponto aberto. Tô fazendo algo que meio que é na dimensão que o meu corpo físico está, para mostrar para eles que é possível, não só na dimensão, outras dimensões, porque eles percebem que não tem acesso à dimensão que a gente acessou o ponto de singularidade, que é a sétima. Então eu estou acessando o meu ponto de singularidade do que está em aberto na terceira e na quarta. Estou acessando, estou conscientizando, estou mudando, estou modificando a atitude que eu tive naquele momento para que não existisse mais esse ponto em aberto, para que aquele ponto se fechasse naquele instante que eu tomei a decisão
que eu mudei naquele. Então eu tô acessando o ponto sem que, claro que porque eu sou multidimensional, os meus corpos estão também, mas eu tô acessando o ponto que eles conseguem visualizar, que eles conseguem perceber para perceber que é Sim. possível também essa modificação. Que você consegue, com essa sabedoria, deste ponto de terceiro e quarto, transformar, acessar uma realidade mais concreta. E é isso que vai permitir aos poucos, que permitiu para nós chegarmos na sétima dimensão. Não é porque a gente chegou na sétima e depois a gente resolveu os pontos secundários. Não, a gente está nos pontos secundários e está resolvendo, está mostrando como resolve isso agora, com adquirir essa sabedoria, aceitar ativar nossas capacidades e ter a humildade de dizer: estou aprendendo, estou fazendo diferente agora. Não é nem humildade, é que eu fiz de uma forma, agora eu faço de outra, porque a forma que eu fiz está desarmônica. Naquele momento não tinha a percepção que eu tenho hoje, a sabedoria que eu tenho hoje. Então, com a sabedoria que eu tenho hoje, eu modifico aquele ponto, aquela linha de tempo. E eles estão dizendo que eles tinham uma função específica para estar com a gente na TPC, muito clara. O que Camila estava sentindo, estava relatando, muitos terapeutas na Terra sentem, muitas pessoas espiritualizadas, muitas pessoas com o despertar, transição acontecendo, o despertar, elas chegam no momento de desespero, no momento que dizem: nossa, mas eu não estou dando conta de acessar o mundo real e estou caindo nas armadilhas deste mundo irreal, dessa matrix, desse holograma, e estou triste ou estou abalada. Então, eles estão dizendo que este reflexo no humano são eles, é o arquétipo deles, é o arquétipo de forças atuantes no campo desses seres que vocês chamam de extraterrestres, que estão tentando resolver suas situações de quinta e sexta dimensão. E que esses terapeutas humanos estão reproduzindo através deles, porque um terapeuta é um médium, é alguém sensitivo que acessa a psicosfera terrestre. E esses seres estão na psicosfera terrestre e se sentem traumatizados de situações de guerra, geralmente guerra de Órion, de Lira, de quinta e sexta dimensão. Então, o que esses terapeutas estão vivendo essa angústia de: nossa, eu ainda tenho coisas para resolver e não estou conseguindo. É desses seres. Tem que entender que é dessas forças atuantes no campo, desses arquétipos. E eles estão dizendo isso para vocês. E que se alguém que é desperto, que tem consciência, está se lamentando pelo que está vivenciando, compreenda que está vivenciando para ajudar esses seres que ainda estão traumatizados, esses extraterrestres, arquétipos, que ainda estão em quinta e sexta dimensão. E essa é a cura que se faz na quinta e na sexta dimensão. Porque um terapeuta, um espiritualista, não está só para curar a quarta dimensão, os humanos astrais, o umbral. Está para harmonizar, para ressignificar as linhas de tempo de quinta e sexta dimensão para chegar na sétima, uma realidade mais harmônica de sétima dimensão. E eles esperam que conseguiram transmitir as informações que são importantes para as pessoas que estão ouvindo a gente. Eles estão aqui no campo da TPC, na psicosfera terrestre, para passar essa informação para as pessoas. Que essas pessoas estão ajudando eles, nós estamos ajudando eles a adquirir essa sabedoria, a transcender, emancipar os seus traumas. Mas eles dizem: nós precisamos da autorização de vocês para a gente superar esse trauma, se a gente passar a nossa informação. Ei, você que é terapeuta e ainda está oscilando, como a gente diz, tem quedas, é normal, porque você está ajudando a harmonizar a quinta e a sexta dimensão. E o despertar não é só saber que o mundo material é holográfico, é irreal ou é um reflexo. O despertar é você compreender que a sexta e a quinta dimensão também é um reflexo
e também precisa ser harmonizada. Por isso que você sente essas coisas, para chegar na 7ª dimensão. E harmonizar, então, esses aspectos de quinta e sexta que somos nós, arquétipos, formas, pensamentos, consciências extraterrestres que vivenciaram seus traumas em outras galáxias, até em outros universos, e que estão aqui neste universo, na psicosfera da Terra, para transcender estes traumas, através de vocês, terapeutas, médiuns, pessoas sensíveis. E que o humano não para da 4ª dimensão. Despertar é acordar para a realidade holográfica de 5ª e 6ª dimensão. Mas é uma realidade muito real, onde houve guerras e confrontos. E a gente tem que resolver isso. E são os humanos que são os intermediadores, os mediadores desta resolução, desta guerra em aberta dentro da gente, dizem os seres. Por favor, nos ajudem. Todos, não é só o nosso grupo, são todos os outros grupos que ainda existem na 5ª e 6ª dimensão, que ainda estão em desequilíbrio e não se auto-perdoam. Foi passada a mensagem, Camila? Consegue sentir? Nossa, é um Tem sufoco. uma certa resistência para essa informação. Eu tô sentindo. Eles Ainda o queriam meu tanto passar estômago. isso. O meu estômago ainda tá com aquela. É uma ansiedade, é uma angústia, é algo no peito. Eu tô sentindo ainda o que eles estão sentindo. Realmente esse é um sufoco. Talvez essa seria a melhor palavra para expressar o que eles estão passando. Eles estão passando porque eles estão na situação. Por exemplo, ontem até teve um grupo que destruiu um planeta. Mas teve um grupo que morreu com a destruição desse planeta. Eles se uniram e nós da TPC, Fábio e Camila, levamos até o momento que quem destruiu está sentindo aquele que foi destruído e aquele que está destruído está sentindo por que aquele destruiu, qual era o medo que ele sentiu em extremos dessa outra raça, do que poderia fazer. E nessa unificação, neste ponto singular, está gerando essa resistência, porque eles estão vendo que eles eram irmãos, ou melhor, que eles são os mesmos seres. E que eles estavam se autodestruindo. E o outro estava se auto-atacando. E este é o ponto de unificação. É uma unificação aqui que gera sufoco, falta de ar, dizendo como eu pude fazer isto? Como podemos chegar neste ponto? O que aconteceu? Que foi com que fizéssemos chegar neste ponto de autodestruição do nosso planeta, através de uma raça amiga que no fundo somos nós também. Acreditamos que havia inimigos, construímos os inimigos e alimentamos a inimizade, porque éramos criadores e não tínhamos consciência, como se fôssemos programados e acreditamos nos programas de confronto, ao invés de acreditar no nosso poder de união, de sermos um, de sermos o amor em manifestação nas dimensões, nos planetas, nos corpos. É um choque de realidade. Eu acho que do sufoco já está se transformando em outra coisa, não é, Camila? Estupefação. Do estômago tá vindo pro peito. O que eu tava sentindo no estômago passou. Agora tá no peito. Mas eu tô compreendendo ainda qual é essa sensação. Eu senti que eles liberaram a raiva vivenciada lá na 5ª dimensão, antes da guerra ou durante a guerra. Que agora eles já sabem que a raiva era produto de uma programação, de uma ilusão. E é isso que é irreal quando se diz aquela raiva que você estava sentindo era contra você mesmo, não era contra o outro. E saiu do estômago porque ele liberou essa raiva, tá chegando na garganta, tá chegando na Peito tá expressão. chegando. O estômago passou. Tá Eu se tô sentindo perdoando no coração. agora aqui, mas ainda no coração tá forte. Tô sentindo um pouco a garganta. E esse soltar mesmo.
eles dizem, então todo ataque é um ataque contra nós mesmos. Toda insegurança, todo medo, toda guerra é contra a gente mesmo. Nós estávamos cegos, ignorantes, estávamos brutos, instintivos, programados, porque todo ataque é um autoferir-se. Estão indignados com eles mesmos. E estão na fase do auto-perdão, porque precisa haver essa expressão para se perdoar. Passa por essa indignação até chegar na sabedoria. Até não se julgar tanto. Não se autopunir. Porque agora tem consciência, agora pode escolher diferente. Camila mostrou o caminho, ela escolheu diferente. Estando na terceira dimensão, não é uma questão dimensional, é uma questão de consciência, de liberdade, de escolha, de assumir quem se é, de ser genuíno. Agora, porque só tem o agora, não é lamentar o passado, é realizar o que você acha que não fez no passado, no agora, porque só tem o agora. Passado se desfaz, é ilusório. O agora é o vivo, é o movimento, é a transcendência, a transformação. Eles deram um exemplo para a gente entender dessa unificação com esse outro, como se fossem duas raças, dois grupos diferentes. E ele falou que eles viam os outros como um espelho deformado. Era eles, mas eles monstruosos. Então eles diziam, você é o inimigo, você quer provocar medo na gente, a gente vai te atacar e te destruir. Mas era um espelho. O outro servia de espelho, o que a gente queria destruir eram os nossos medos, os nossos receios. A gente queria se ver limpo, a gente queria se ver harmônico, e a gente via um monstro, e era o que a gente emanava dentro da gente inconscientemente. E a guerra começou se confrontando com este outro, que era a gente no fundo. E agora a gente vê isso, a gente vê realmente o espelho, a gente quebra o espelho e a gente vê que o outro só tem medo que nem a gente, ou só tem incompreensão que nem a gente. É a gente. Então tá aqui, tá no coração o outro. Então não teve guerra. Porque não tem mais separação aqui dentro. Ou não tem mais exclusão. Não tem mais um monstro aqui dentro. Não tem mais nada corrompido ou deformado. Não tem mais quem atacou e quem foi atacado. Só tem um. Tem um ser em conscientização das experiências que vivenciou na quinta dimensão. Um ser que não se pune mais. Porque um ser escolhe agora. Nós somos uma raça, uma civilização, uma consciência que escolhe a compreensão, a clareza, o amor. Escolhe ser a melhor expressão de toda a sabedoria que tivemos, que temos, que está vigente. Nos liberamos dessas energias paradas, desses traumas que estavam feridos, rompidos, corrompidos dentro da gente. Agora escolhemos amar esta porção nossa, que víamos como separada. Agora nos unimos. Agora compreendemos. Agora despertamos. Camila, você pode acessar essas dimensões, observar, ter outros seres acompanhando a equipe. É como se eles estivessem limpando o espelho, porque o espelho estava fazendo com que eles enxergassem uma espécie de um ser conhecido como talvez um monstro, mas era o reflexo deles mesmos. Agora estão limpando esse espelho, estão percebendo que são eles mesmos. E esse grupo é o que veio pedir ajuda pra gente ontem de manhã, quando a gente foi fazer uma sessão presencial ao vivo, eu e você. Tinha algum grupo comigo desde hoje de manhã, porque eu acordei
mas com o campo aberto, só que não estava fazendo a leitura. Tinha algum grupo comigo hoje, desde cedo. Eram eles dentro da historinha de quinta e sexta dimensão. Tá vindo as duas dimensões. Quem atacou apareceu ontem de manhã com a gente, quando a gente trocou informações pelo WhatsApp. Houve um desencontro. E hoje foi os que foram explodidos no planeta. E agora é um só. E agora limpando esse espelho, tá limpando a projeção, o projetor de realidade aqui dentro deles. Eu sinto Isso. as costas agora. Que O ombro tá bem eles estão entendendo o que é dolorido. atuar no mundo real. É o que o projeto emana deles. Não tá fora. Tá saindo pelas costas, pelo ombro. Ou tá se unindo em alguma coisa. O que está acontecendo é que a sexta dimensão você deixa o mundo das energias. Então você é obrigatório soltar a ideia de raça, de DNA que forma uma raça, porque vocês são seres lumínicos. São luz consciência. E quando a gente deixa a sexta dimensão, solta toda uma roupa, toda uma estrutura que a gente formou, informou no mundo da corporalidade, da densidade. Solta a energia estrutural para chegar na sétima dimensão. Que você deixa de ser uma civilização e você percebe que já foi estrela, planeta, nebulosa, constelação. Você completa o mundo das formas e você chega também nos códigos amorosos. Essa passagem da sexta para a sétima. Que eles estão soltando a existência deles como raça, como civilização, como apego a esse arquétipo. O que está se dissolvendo é o arquétipo. Você pode ir relatando. É muito linda essa passagem, esse momento, essa conscientização. É como se o corpo, a roupagem que eles estavam vestidos, da raça que se caracterizavam, tá se dissolvendo assim, tá se fragmentando. E eles estão se tornando luz, meio que saindo e abrindo espaço para luz.